Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz sejam com todos, amém? Estou muito feliz, gente. Eu vou chamar vocês de gente agora, me permitam assim, porque a gente acostumou tanto a falar assim no Acamper, mas estou muito feliz com tudo que vivemos nesses dias de Acamper. E nesse momento eu queria agradecer a toda a igreja, a todos que oraram, tiraram tempo de oração, investiram, enviando seus filhos, jovens também que deixaram alguns compromissos de lado, estiveram ali também no Acamper. Eu louvo muito a Deus e a esta igreja, também na pessoa do pastor Tarcísio, todos que participaram desse movimento para que a gente tivesse o Acamper 2025. E foi o maior Acamper justamente por conta dos 5 dias, vamos dizer assim, saindo da quarta, chegando hoje. E glória a Deus por tudo que vivemos. Agradeço também a Deus porque estiveram conosco alguns preletores, dos quais um está aqui, pastor João Matias, nosso diretor executivo da Juban. Foi uma bênção ter você lá com a gente. E também pastor Ismael, da Igreja Batista Palmeiras. Ele também esteve conosco no dia de sexta e sábado. Então foi muito bom, eu quero agradecer aos irmãos pelas orações, pela vida de cada um também que investiu para estar ali presente no Acamper. E também, meus irmãos, eu gostaria de dizer que a juventude Amper é isso, é uma juventude que existe para amparar as pessoas, para cuidar, para ser luz, e justamente isso que temos vivido e experimentado ali enquanto juventude, aqui também em Belo Horizonte, nas nossas atividades. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 14. Mantenha sua Bíblia aberta, pode ser a partir do versículo 1 mesmo, embora nosso texto seja a partir do 15. Nós estamos encerrando hoje aqui o Acamper justamente para testemunharmos e dizermos o tanto que Deus falou ao nosso coração. E é bem interessante a gente entender isso, porque quando a gente estava lá, nós entendemos que nós temos a necessidade, um movimento de despertar. E junto com o despertar que vem de Deus, tem o Evangelho e a responsabilidade. O despertar acontece por conta do Evangelho, e nós temos uma responsabilidade. A juventude Amper entende que nós somos despertados pelo Evangelho em Cristo Jesus. Nós somos, então, como eu posso dizer, iluminados por Cristo para segui-lo, para nos arrependermos do nosso pecado. E a partir disso vem a responsabilidade de testemunhar, a responsabilidade de cuidar, de amparar, de sermos luz onde quer que estivermos. O despertar, ele acontece não somente num evento, não somente num acampamento. Nós vamos ver nessa noite que o despertar, ele é um convite diário, e ele acontece no lugar mais comum da nossa casa, na mesa. Então a passagem que a gente vai trazer essa noite nos convida a esse despertar, nos traz a essa reflexão tão importante às nossas vidas. Então aqui a partir de Lucas, capítulo 14, contextualizando, acho que é importante, antes da gente ler o texto, nós temos 3 acontecimentos aqui que são importantes e a gente precisa contar. Jesus, nessa história, nessa passagem, ele foi convidado por um fariseu a participar de um jantar, de um banquete. E ele é convidado, ele aceita esse convite, só que era sábado. Então, quando ele chega lá, acontece que tinha uma pessoa doente. E Jesus não vai deixar a oportunidade de passar, né? Ele vai chegar e vai perguntar, é possível? Podemos curar no sábado? E aí, então, ninguém responde nada, fica em silêncio. E Jesus, então, cura aquela pessoa enferma. Porque a lei, o tempo todo, ela está apontando para a vida e não para nenhum tipo de movimento obrigatório, mas sim para a vida. Porque a vida é mais importante do que a lei. A lei de nada serve, em certo sentido, para os mortos, para aqueles que já foram. Mas a verdade é que Jesus começa ali já curando uma pessoa que estava enferma. Nós vemos também que depois Jesus observa que todos estavam escolhendo lugares à mesa.
estavam escolhendo os melhores lugares para estar sentados. Eles estavam sempre procurando o melhor lugar, mais próximo daquele que os convidara. Então Jesus percebe isso e fala para eles uma parábola sobre humildade, para que eles percebessem que não havia necessidade necessariamente de escolher o melhor lugar, porque às vezes você poderia passar por uma situação embaraçosa. O senhor daquela casa, ou aquele que convidou, poderia te tirar daquela posição, caso ele não fosse tão próximo. Então Jesus aponta para isso também, para uma humildade. E eles percebem isso porque eles conheciam Provérbios 25, quando lá tem alguns apontamentos com relação a isso. Em terceiro, Jesus, ele começa a falar, então, quando a gente for oferecer uma festa, como que a gente deve fazer isso? Como a gente deve oferecer um jantar? Qual que deve ser a nossa atitude? Como que isso deve acontecer? E ele fala aqui que na hora de fazer isso é para a gente convidar as pessoas que têm menos privilégios, que têm menos condições. Por quê? Porque quando você faz isso, você vai ter a consciência de que as pessoas às quais você convidou que não têm condições, elas realmente não têm condições de retribuir esse jantar. Mas aquelas pessoas ricas que já têm condições, elas felizmente podem retribuir. Então, no caso, Jesus fala, para ter uma boa recepção e um bom aproveitamento, ofereça também para as pessoas mais carentes. Só que aí acontece, a partir do versículo 15, uma situação que aí chama a atenção de Jesus e ele então faz uma aplicação mais aprofundada. E aqui eu acho interessante porque parece que esse cara, esse fariseu, ele deu uma espiritualizada naquele assunto, naquela conversa. E aqui nós vamos ver então a partir do versículo 15, que ele fala de uma bem-aventurança, esse jovem fariseu. Então vamos ler agora, nesse momento, a partir do versículo 15, o que a palavra de Deus nos diz essa noite. Ao ouvir isso, estou na versão NVI, só para não ficar diferente, os irmãos, se quiserem acompanhar, eu vou colocar na versão NVI para ficar um pouco mais prático. Mas vamos acompanhar a partir então do versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Na hora de começar, Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E então disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Que Deus assim nos ilumine através da sua palavra. Amém? Certo dia eu ouvi uma reflexão em que uma pessoa começa a falar de alguns textos da Bíblia, mas ele faz uma pergunta muito interessante a respeito de Jesus. Se fosse perguntado para a gente: Jesus veio para... o que nós responderíamos? Para os necessitados? Nós temos várias e várias sugestões. Mas a Bíblia aponta para pelo menos 3 que eu quero destacar aqui, nessa noite. Em Marcos 10 fala que Jesus veio, ou melhor, ele não veio para ser servido.
Então, a primeira coisa aqui que nós estamos vendo é que Jesus veio não para ser servido, mas para servir. Em segundo, nós percebemos em alguns textos que Jesus veio buscar o que estava perdido, aquele que estava perdido, o perdido. E a gente percebe isso, por exemplo, nas histórias como a de Zaqueu, nas histórias como o filho pródigo, por exemplo, em que no final, quando há uma festa, ali Jesus fala e aponta: eu vim para buscar também o perdido. Mas há uma terceira que me chamou a atenção, e eu quero destacar nessa noite, é que em Lucas 7, nós vemos lá no versículo 34, que o Filho do Homem veio comendo e bebendo. Eu achei muito curioso isso. Jesus veio comendo e bebendo. Talvez isso seja um método de Jesus. E aqui é interessante observar que isso só é possível, pelo menos em algumas culturas, só é possível na mesa. Eu pensei um pouco nos japoneses agora, mas eu acredito que mesmo assim, naquela distância, há uma mesa. Então, em todos os momentos em que você compartilha bebida, comida, em comunhão com outras pessoas, isso é feito na mesa. E aqui a gente observa que mesa é algo muito importante para Jesus. Mesa talvez seja algo central na mensagem de Jesus. Lembra de algum momento específico que Jesus estava à mesa e ali aconteceu algumas coisas? Nós temos vários exemplos. Nós temos o exemplo de quando Jesus aparece ali para aqueles discípulos em Emaús, e quando chegam, eles convidam, Jesus a participar da mesa e o recebem com honra, sem saber que era Jesus, mas quando ele parte o pão e distribui, eles reconhecem que Jesus estava com eles. Isso tudo foi feito na mesa. Também quando Maria percebeu ali que o vinho havia acabado numa festa, algo importante, algo que seria ruim para quem recebe, para quem estava estendendo a sua mesa a todos os convidados naquele momento, ele pede a Jesus então que faça alguma coisa. E Jesus faz, e aquela festa então continua, e as pessoas percebem: nossa, o melhor veio para o final. E a gente então começa a observar que Jesus tem como ponto central em alguns momentos a mesa. A mesa é algo que fala muito com Jesus. Jesus chega para Zaqueu e fala: Zaqueu, estou indo para sua casa. Hoje eu vou lá, hoje eu quero participar da mesa da sua casa nessa noite, nessa tarde. Mas ele vai lá e participa com Zaqueu. E no final da história acontece exatamente o que ele fala, um dos motivos que Jesus veio, para buscar o perdido, quando então Zaqueu se arrepende dos seus pecados. Ele veio comendo e bebendo na casa de Zaqueu. As parábolas de Lucas 15 sempre terminam em festa. Você tem a ovelha perdida, ele fica em festa, chama todo mundo participa da mesa. A mulher que encontra a dracma, encontra e chama as amigas e termina em festa. Então a gente percebe quando o filho mais novo volta para a casa do pai, o pai o recebe sem querer saber o que aconteceu, com todas as honras, e o recebe com festa. A gente percebe então que Jesus veio comendo e bebendo. A última refeição de Jesus foi justamente numa situação assim, de mesa. Uma situação em que ele parte o pão, simbolizando o corpo, em que ele distribui o vinho, simbolizando o sangue dele, em sacrifício das nossas vidas. O Filho do Homem veio comendo e bebendo, ele veio servir a todos, ele veio buscar o perdido, ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, a mesa, como nós já dissemos, é algo muito importante para Jesus, e aqui a gente observa que se ela é importante para Jesus, ela também é importante para a igreja. Se ela é importante para Jesus, ela também é importante para a igreja. Percebendo então tudo que o texto está apontando para a gente, a parábola então está mostrando que há um grande banquete,
e que muitos convites foram distribuídos ao longo de um tempo. Os convites foram distribuídos para quem aquele anfitrião gostaria de enviar. Todos receberam o convite e provavelmente aceitaram o convite, porque se uma pessoa naquela cultura, naquele espaço, recebe um convite, ela precisa dizer na hora se ela vai dizer não ou sim. Então, subentende-se que praticamente todos ali aceitaram o convite naquela noite, ou melhor dizendo, naquele tempo. Eles, então, receberam um convite porque existia esse convite também, esse costume, melhor dizendo, de que quando você enviava o convite, as pessoas não saberiam a hora exata que iria acontecer o jantar, o banquete. Mas quando estivesse tudo pronto, um servo iria lá, iria avisar a todos que poderiam vir à casa, então participar da mesa, participar desse banquete. Mas o que a gente percebe aqui no texto é que as pessoas começaram a dar desculpas. Elas começaram a dizer que não poderiam participar da mesa, daquele jantar, daquele banquete, porque elas tinham algumas ocupações, e aqui a gente percebe pelo menos algumas coisas que atrapalham. Mas antes, eu acho que é interessante a gente falar que durante essa análise que nós vamos fazer aqui, a gente percebe que tem uma lista de pessoas que já esperavam ser convidados, a gente percebe também que tem uma lista daqueles que não esperavam ser convidados, e a gente também vê aquela lista das pessoas que é para encher a casa. Praticamente a lista dos impossíveis. Mas aqui a gente começa a observar então, em primeiro lugar, e eu quero frisar aqui nessa noite, a lista dos que já esperavam ser convidados para a festa. A lista dos que esperavam já ser convidados para a festa. Olha, eu vejo que nós somos convidados o tempo todo por alguma coisa. Hoje mesmo, eu fui convidado, melhor dizendo, eu recebi um save the date de um casamento. Fiquei muito feliz. E achei interessante por quê? Porque quando ele falou isso, já me planejei, eu me organizei para ano que vem estar pronto naquela data, naquele horário, para estar compartilhando com eles, louvando a Deus pelo casamento desses amigos. O que as pessoas receberam ali foi um save the date. Olha, tal dia, tal hora, ou melhor dizendo, tal dia, vai ter um jantar, vai ter um banquete. Nós vamos chegar lá e vamos te convidar. Vamos falar, está tudo pronto. Então, a gente percebe que, ao receberem esse convite, as pessoas confirmaram e aguardaram o dia da festa chegar. Eles entenderam que o momento certo de ir iria chegar. Quando o servo, então, chega, falando ali de, olha, já está tudo pronto, podem se arrumar, podem estar conosco ali naquele banquete, o meu anfitrião, meu Senhor, já está aguardando vocês. Acontece que aquele servo, então, recebe algumas desculpas e algumas justificativas para não estar ali presente. E isso é muito sério. Eu não sei vocês, mas eu não sei quem já preparou uma festa, organizou alguma coisa, algum evento, pode ser também, em que você convidou algumas pessoas, pode ser uma, pode ser 10, pode ser milhares. O ponto é, você preparou tudo. E aí chega o dia, chega o horário. Às vezes é um aniversário, um casamento, e a pessoa de última hora, ela diz que não pode comparecer. Talvez, se você souber depois que era uma desculpa para não estar, fique pior. Porque tem justificativas que valem, mas tem outras que não fazem sentido. E por não fazer sentido, o senhor da festa, nessa história, ele fica irado, ele fica muito chateado. Ele não aceitou as desculpas que foram oferecidas a ele. Ele não aceitou. Todos eram indesculpáveis diante do que eles estavam dizendo. A festa era mais importante que qualquer compromisso que eles tiveram. É tão interessante isso, que aquele que disse que tinha recém-casado, né?
Ele poderia muito bem ter convidado a esposa também para estar junto ali na festa. Porque a verdade é que na cultura judaica havia ali um ano que você poderia se deixar de participar de alguns eventos, de alguns momentos. Mas aqui era apenas um jantar. Ele poderia muito bem ter convidado a sua esposa. Então eles eram desculpáveis, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Nós servimos a um Deus que está se mostrando aqui ser aquele que veio comendo e bebendo, compartilhando a mesa. Esse é o modo como ele veio, esse é o método dele. E aqui a gente percebe que a vida que nós vivemos nos convida a um banquete todos os dias. Todos os dias nós somos convidados a participar da mesa de Deus. Mas a pergunta que fica para nós nessa noite é: quais são as desculpas, quais são as justificativas que nós temos apresentado para não participarmos desse banquete? Quais são as desculpas que a gente tem inventado? Isso é muito forte, porque Deus nos deixa uma missão e nos deixa uma mesa. Se a gente não estende a mesa, significa que a gente não está tendo comunhão com o Senhor da mesa, da festa. Quais as desculpas a gente tem apresentado? Eu ouço dizer que o trabalho tem me afastado, tenho muita atividade, muita coisa acontecendo no meu dia a dia, e além disso eu estudo, e além disso eu não tenho tempo para celebrar nem com meus amigos, quanto mais participar de algumas coisas relacionadas ao reino de Deus. Eu tenho muito trabalho, mas eu também tenho muita atividade com minha família, muito a fazer em casa. Tantas coisas que impedem da gente desfrutar a mesa são possíveis desculpas, como essas citadas aqui agora. Nós percebemos que o reino de Deus já começou e o convite é agora. O convite não é para daqui a algum tempo, mas ele é para hoje. E como foi dito lá no Acamper, se nós não amamos participar da mesa que é agora, o que garante que a gente vai amar viver a mesa no céu? Se a gente não ama participar da mesa agora, o que garante que a gente vai gostar de viver no céu? Jesus nos ensina a orar justamente para que a gente perceba que é importante viver o reino agora e já. O reino de Deus, ele já está aqui, mas ainda não em toda a sua plenitude. No tempo certo, o Senhor da mesa irá trazer o reino em sua plenitude. Mas mesmo assim, nós dizemos que confiamos em Jesus e podemos até achar que Jesus, a religião, as coisas que são ditas em volta do nome de Cristo são apenas para pagar a nossa festa pessoal, os nossos desejos. Eu faço isso para receber aquilo, uma moeda de troca, uma religião vã, que nada a ver tem com a mesa de Cristo. E o convite para experimentar do banquete de Jesus, de Deus, está aberto. Ele está aberto o tempo todo e é todo dia. A gente pode até entender que o Evangelho talvez seja uma lista de coisas que nós deixamos de fazer. Eu aceitei Jesus e eu deixei de fazer coisas. Isso é o reflexo, é um impacto do Evangelho na nossa vida, mas isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho de Jesus é muito mais parecido com um banquete. E diante disso, tem espaço na sua agenda para essas coisas? Faça uma reflexão bem breve. Tem espaço? E aqui eu não estou dizendo servir somente nas coisas da nossa comunidade local, porque se estende para a sua casa também. Quando foi a última vez que você dedicou tempo de verdade para a sua família? E aqui eu pergunto para os pais, mas também pergunto para os filhos. Qual foi a última vez que isso aconteceu de fato? Sábado agora, por exemplo, nós teremos o Dia da Família BBP. Qual a desculpa que a gente vai inventar para não estar lá?
E não é porque é um evento. Na verdade, cada um tem seus compromissos e momentos. Mas estar na mesa, no banquete de Cristo, como família, com famílias, isso é importante. O que não pode é a gente inventar desculpas para não estar lá porque não queremos. Não, com essas pessoas eu não tenho comunhão. Se isso acontece, meus irmãos, infelizmente, nós não temos comunhão com Deus. Se dissemos que amamos a Deus, mas não amamos ao nosso irmão. Saiba que você está muito longe de uma comunhão com Deus. Então nós vemos que, diante de tudo isso que a gente foi dizendo aqui a respeito das desculpas que a gente pode inventar, nós temos que ficar atentos, porque nós temos muitas desculpas. Inclusive até algumas que fogem do ordinário. Eu quero assistir uma série, quero esgotar as séries dos streams da vida. Então a gente tem que se esforçar, às vezes para tirar um dia, estar com os avós, com os tios, ouvir histórias, o que eles têm a dizer, a sabedoria. Isso é investimento na mesa, isso é investimento de aprendizado. A vida é esse convite diário de celebração. A lei de Deus aponta para uma vida em abundância, completamente em abundância. Existe uma música que eu gosto muito, do Oficina G3, é antiga, mas num dado momento a pessoa fala assim, quando o mas vira uma desculpa. Quando o mas vira uma desculpa. A gente pode usar o mas para tantas outras coisas, menos para uma desculpa. Mas quando ele vira uma desculpa, isso começa a virar uma bola de neve e você não consegue ter controle mais das desculpas. Então, quais são as desculpas que a gente tem apresentado para não participar do banquete, do convite de Jesus? Um detalhe final dessa história é que nenhum daqueles que estavam na lista comeram do banquete do reino. É isso que está sendo dito ali, no versículo 24. Nenhum daqueles que foram convidados participaram no banquete. O convite ainda está aberto e a gente precisa pensar como que a gente tem respondido a esse convite. Em segundo lugar, nós vamos a uma lista de gente improvável, de gente que não estaria ali de uma maneira comum, que não fazia parte, talvez, do círculo daquele anfitrião. Então aqui a gente vê que depois de dar algumas desculpas, o senhor da festa ele fica irado, e ele então envia o servo depressa para chamar o máximo de pessoas que ele visse pela frente e convidasse todos para participar daquela festa, porque tinha muito lugar para receber. Tinha muito espaço, muita comida, muita coisa. Os primeiros ouvintes aqui, que a gente entende a partir do texto, eram os judeus, e eles entenderam aquela mensagem. Eles sabiam o que ele estava falando ali naquele momento. Mas já achavam que estavam garantidos no reino dos céus. Já achavam que, por conta de tudo que havia acontecido em sua trajetória, da sua história, do seu povo, já estava tudo certo. Mas não estavam. Eles não tinham entendido completamente que esse convite ele era muito maior. Esse convite era para que todas as nações fossem bem-aventuradas, benditas, todas as famílias da terra. Mas isso não acontece, o convite fica só ali dentro, do meio daquele povo. Eles não compreenderam que o evangelho, aquilo que Deus estava preparando no tempo certo, e ele avisou a hora, eles não tinham entendido. E esse convite, entendido pela igreja ali no primeiro século, chega até a gente aqui na América Latina, no Brasil, em Belo Horizonte e no Barro Preto. Isso é uma bênção, porque pessoas compreenderam o evangelho e entenderam o convite à mesa diário de testemunho. Então, a gente precisa entender algumas coisas e se perguntar, a gente é grato por isso? Senhor, eu sou grato por agora fazer parte da tua família? A gente precisa ter essa reflexão.
Agora percebam o personagem para mim mais interessante de toda essa história. A figura daquela pessoa que leva os convites. O servo, ele tem alguma evolução durante o processo. Primeiro ele vai, então, aqueles que já esperavam o convite, anuncia, fala, está pronta, a galera dá a desculpa. Depois ele vai aos pobres, aos aleijados, aos menos favorecidos e convida e traz até a presença ali do anfitrião. Depois ele disse que ele deveria, na verdade, ir até os limites da cidade, sair da cidade e encontrar as pessoas, ir para os becos, vielas e convidar as pessoas para aquela festa. Perceba que há uma evolução no comprometimento. Gente, eu penso assim, primeiro ele vai lá e faz os convites, e estende, aquele momento e fala, olha, está tudo pronto, podem vir. Depois, com as pessoas que eram aleijadas, com mais dificuldades, cegos, ele tinha que acompanhar, ele tinha que direcionar, ele tinha que mostrar o caminho. É um comprometimento muito grande. E às vezes a gente está querendo fugir desse tipo de comprometimento, não é verdade? Porque a gente vai ficar cansado, que dá trabalho, e dá trabalho mesmo. Mas quem disse que é para a gente descansar agora? Aquele servo, ele não para descansar, ele vai seguir até fazer a vontade do seu senhor, do dono da festa. Aqueles que ainda não tinham percebido isso, aqueles que estavam à mesa ali naquela história, naquele jantar com Jesus, provavelmente começaram a entender através da parábola que Jesus estava mostrando para eles. É interessante que todos aqueles que receberam o convite lá anteriormente, provavelmente sabiam onde era a casa do anfitrião, provavelmente sabiam qual tipo de roupa deveriam usar, teriam condições de retribuir aquele jantar, mas, de alguma forma, eles inventaram desculpas e não participaram daquela festa. E nessa noite eu gosto de pensar algumas coisas interessantes que tocou muito meu coração, porque eu comecei a pensar quando foi na minha história, da minha família, que o Senhor despertou para o Evangelho de Cristo, aos nossos familiares. Pense agora, quando foi que o Evangelho, que a boa notícia de que você é bem-vindo à mesa, chegou na sua família? Você se lembra disso? Quantos aqui lembram? Isso é uma benção. Porque é o seguinte, a gente precisa ser grato por esse convite que chegou até a gente. É interessante, na minha família, ela chegou pela minha bisavó, por parte de mãe, mas por parte de pai, ela chegou através de uma irmã desta igreja. A irmã Elvira. Ela conversou, ela era vizinha da minha avó. Ela então percebe que minha avó era católica, muito devota, mas não tinha comprometimento naquela época e que precisava do evangelho, precisava entender que o convite da mesa também era estendido a ela. E aí acontece que minha avó se converte. E isso impacta toda a história das nossas famílias. É importante a gente ser grato pelo convite à mesa. Seja grato. E dê glória a Deus por isso. Porque é o Senhor da mesa que nos convida. E em terceiro e último lugar, já caminhando para o final, nós vemos a lista dos impossíveis. Porque todos aqueles, em segundo lugar, que foram convidados pelo servo, ainda estavam próximos. Mas os impossíveis, eles estavam muito longe. O comprometimento era muito maior. E o servo vai até esses lugares mais distantes e insiste para que as pessoas participem desse banquete. O servo, então, quando ele chega nessa parte, ele diz uma das frases mais interessantes da Bíblia. Ele diz que ainda há lugar. Tem lugar na mesa. E eu gostaria muito de reforçar um pouco isso, porque a gente precisa sair com essa informação daqui. De que ainda tem lugar. De que ainda tem lugar a mesa, a festa
de Cristo. Quero dizer nessa noite para você, para todos nós, que estamos em Cristo e que talvez ainda não estejamos, que nós somos bem-vindos à mesa. Nós somos bem-vindos à mesa. O convite aqui é para gente que não se encaixa. Pensa, quantos ali se enquadravam em tudo que o farisaísmo dizia, em todo o cumprimento da lei. Quantos ali se encaixavam? Mas o convite chega, eles aceitam e vão e participam do banquete. As pessoas não tinham nem roupa para ir. Aquela expressão, não tem nem roupa para esse evento. As pessoas não se encaixavam naquele tipo de festa. Mesmo assim foram convidados. E entraram não pela porta dos fundos, mas pela porta da frente. Entraram pela porta da frente. Mesmo não sendo tão digno, Jesus nos convida a realmente participarmos de algo novo, extraordinário em nossas vidas. Porque quem faz a lista é o Senhor da festa. Quem faz a lista, quem convida é o Senhor da festa. É Ele quem traz ao conhecimento daquele servo quem deveria ser convidado. E todos aqueles que Ele coloca na lista, Ele chama de filho amado, e a gente tem que chamá-lo de irmão em Cristo Jesus. Onde Jesus está nessa história? Quem é Jesus nessa história que a gente acabou de contar? A gente pode pensar que Jesus é o Senhor da festa, aquele que manda chamar todo mundo. Mas nós observamos que Jesus se encaixa perfeitamente na figura daquele servo. Porque ao sair nos limites da cidade, buscar ter esse comprometimento todo, somente o servo sofredor poderia fazer. Somente Jesus poderia fazer isso. Para que a gente ouvisse hoje que ainda há lugar, foi necessário que Jesus, ainda bebê, ouvisse, ou melhor dizendo, antes de nascer, ouvisse: não há lugar. Não há lugar. Isso é muito sério, né? Nosso convite, então, nessa noite, é para que a gente desperte, perceba para que Jesus veio e o que Ele veio inaugurar em nossas vidas, em nossas relações, em tudo aquilo que nós proporcionamos como comunidade local. Jesus, Deus, nos convida a sempre estendermos a nossa mesa, porque ao fazer isso, nós estamos fazendo exatamente como o Pai ordenou, como o Pai nos ensinou. Porém, mesmo nas épocas de escola, quando a gente via a mesa, dava vontade de tirar um cochilo, né? Depois de 5 horas de aula, depois aula à tarde. Porém, a gente pode estar usando a mesa para cochilar. E aí, esse adormecimento espiritual, ele pode se mostrar de diversas formas, de diversas maneiras, desde as mais colocadas aí fora como aquelas que realmente separam a gente de Deus, até as mais sutis, como daquele jovem, filho mais velho, da história do filho pródigo, que fazia tudo que o pai mandava, mas não tinha comunhão com o pai. O adormecimento pode acontecer dentro de casa, dentro da comunidade local e dentro das nossas casas, quando a gente não vivencia a mesa. Com o rei servo, a gente aprende a estender a nossa mesa. Não somente na nossa casa, mas também aqui.
E, mais interessante, o Senhor da festa não irá descansar até que a casa esteja cheia. Isso é independente de nós, de certa forma, porque Deus vai usar quem Ele quiser para que a casa esteja cheia. Ele nos ensina através de Jesus, que diz a todos que ainda há lugar. Se você ainda hoje não faz parte da mesa de Cristo, o convite e a fala que eu tenho para os irmãos é: ainda há lugar. Perceba que Jesus está nos convidando todos os dias, em todos os momentos, a um despertamento que começa na mesa, comendo e bebendo. E o nosso convite às famílias nesse tempo é para que a gente compartilhe as nossas mesas com os nossos familiares. Talvez seja um hábito que tenha se perdido. Filhos, se você saiba, vocês adolescentes, se esse hábito não acontece na sua casa, comece. Comece com os seus pais. Pais, se ainda não há esse hábito com os seus filhos, comece. Porque é na mesa que se compreende quem Cristo é. Porque Ele traz a missão de preenchermos a mesa de Cristo, o banquete que Ele tem preparado para todos nós. Amém? Hoje é o dia que a gente pode despertar na mesa. Um despertar em nossas famílias. Um despertar que independe de tudo aquilo que tem sido lançado aí fora para nós. Depende apenas do nosso dizer ao Senhor: Senhor, eu quero participar da mesa do Senhor. Olhando para a história, nós somos aqueles que o servo teve que ir buscar longe, analisando o contexto. E demorou, foi muito trabalhoso. E a pergunta essa noite é: qual será a desculpa que nós iremos dar? Eu convido os irmãos a ficarem em pé, nós vamos orar. Pense nesse momento, qual tem sido a desculpa que tem afastado você da mesa de Cristo? Estenda nesse momento o seu coração à sua família, às pessoas que estão à sua volta, que não conhecem a Cristo, você conhecendo. Pare um pouco, abaixe sua cabeça e reflita sobre isso. E peça ao Senhor que fale ao seu coração exatamente aquilo que precisa ser mudado, alterado, modificado, para que a gente vivencie uma mesa, para que a gente participe do banquete que Cristo nos convida e que o Cristo de Deus nos chama. Pai nosso, muito obrigado, Pai, por essa noite, por esse acampamento que aconteceu nos últimos dias, Pai. Ali observamos o Teu toque, Pai, nos convidando a despertar, nos convidando a sair da dormência, desse sono espiritual que tem nos afastado. Ali percebemos as estratégias do inimigo que são lançadas a nós todos os dias para nos entreter, para nos tirar a atenção do Senhor. Pai, nós queremos dizer nessa noite que nós não queremos viver mais assim. Nós queremos viver ao Teu lado. Nós queremos ser agentes que chamam, que convidam todos aqueles que ainda não estão na mesa a estarem na mesa, a se arrependerem dos seus pecados, a buscarem a Cristo de todo o coração. Por isso, nessa noite, Pai, continue falando a nós. Quando chegarmos em casa, e se tivermos a oportunidade de estar à mesa, agradecermos ao Senhor por tudo que Tu és, porque a Tua mesa um dia chegou até nós, e agora nós queremos levar essa mesa até os confins da terra, não pela nossa força, não pelos nossos méritos, mas pela graça que há no nome de Cristo Jesus, pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Nos ajude, Pai, nos capacite
É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar.